Você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-la através do nosso site. No 8º episódio da 4ª temporada da série Deuses sobre os deuses da natureza, vamos falar de Pan e dos sátiros, na mitologia, na psicologia e na religião. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex. Heret Helenos. Pan é o deus dos rebanhos, dos pastores e caçadores, e dos prados e florestas das montanhas. Sua presença invisível suscita o pânico naqueles que atravessam seu reino. Na arte antiga, ele era representado como um homem com chifres, pernas e rabo de bode, uma barba espessa, um nariz arrebitado e orelhas pontudas. Ele aparece nas cenas como companheiro de Dioniso, dançando e tocando a flauta sirinde. Desde a era clássica, a palavra Pan tem o significado de tudo ou todos, mas na Arcádia antiga ela significava rústico. Ele é descrito no hino homérico como filho de Hermes com a filha de Dríops, mas Heródoto o coloca como filho de Hermes com Penélope, quando Deus a visitou na forma de um carneiro, e outros autores o descrevem como filho de Penélope com Odisseu, enquanto outros ainda o imaginam como filho do Éter, ou de uma Nereida, ou de Urano e Géia. Homero diz que Pan nasceu já perfeitamente desenvolvido, ou seja, já com barba, chifres, nariz empinado, rabo, pés de bode e coberto de pelos, fazendo com que sua mãe fugisse de medo quando o viu. Mas Hermes o teria carregado até Olimpo, onde todos os deuses gostaram dele, especialmente Dioniso. Pausanias diz que ele teria sido criado pelas ninfas. Pan perambulava pelos campos irregulares da Arcádia, tocando suas flautas de Pan, dançando e perseguindo as ninfas. Uma delas, a Pitys, fugiu dele e foi transformada no pinheiro da montanha, uma árvore sagrada a ele. Outra, a Sirinde, fugiu e foi transformada em um amontoado de juncos, os quais ele usou para confeccionar sua flauta. Pan vive em grutas e protege os animais, tanto os selvagens quanto os domesticados, desde os rebanhos até as abelhas. No calor do meio-dia, ele costuma adormecer e fica muito indignado quando alguém perturba seu sono. Como os demais deuses que habitam as florestas, Pan é temido pelos viajantes a quem às vezes aparece e assusta com um súbito assombro ou terror, o pânico. Como deus da vida pastoril, ele adora a música e teria ensinado outros a tocar sua flauta, inclusive Dáfne. Disse que ele amou o poeta Píndaro, tendo cantado e dançado suas canções. Quando Fidípides, o ateniense, foi enviado a Esparta para pedir ajuda contra os persas, Pan se aproximou dele e prometeu aterrorizar os bárbaros se os atenienses o cultuassem. Disse que ele também assustou os titãs na luta contra os olimpianos. Pan gosta de barulho e algazarra, e às vezes acredita-se que ele tenha poderes proféticos, tendo instruído Apolo nessa arte. Já os sátiros são daimones ou espíritos rústicos de fertilidade nos campos e florestas, representando a luxuriante força vital da natureza. Eles eram consortes das ninfas e companheiros de Dionísio, Hermes, Hefesto, Pan, Réia e Géia. Na arte, eram representados como homens animalescos com orelhas de asno, nariz achatado, cabelos ondulados, rabos de cavalo e membros eretos. Na literatura, sua aparência era descrita como robusta e rude, com algumas variações que incluíam cabelo eriçado, nariz redondo e um pouco para cima, orelhas pontudas, chifres pequenos ou protuberâncias parecidas com chifres e um pequeno rabo na extremidade das costas, parecendo a cauda de um cavalo ou de um bode. Os sátiros mais velhos seriam carecas e barbudos. Os chifres de Pan são mais compridos que os dos sátiros. A palavra sátiro teria alguma ligação com carneiros. Como companheiros de Dionísio, eles estavam sempre bebendo, dançando, tocando flauta e se divertindo com as mênades. Nas peças de teatro, os atores vestidos de sátiros formavam o coral, que atuava nos festivais dionisíacos. Havia tipos específicos de sátiros, como os panes, com pernas de cabra, os silenos, sátiros mais velhos, os satiriscóis, sátiros criança,
e os titiroi, sátiros tocadores de flauta. Homero não menciona os sátiros e Hesíodo fala deles no plural e os descreve como uma classe que não serviria para trabalhar. A crença mais comum é de que os sátiros seriam filhos de Hermes com Ifetima ou com as Naiades, embora Eurípides coloque-os como filhos de Sileno, o semideus do beber excessivo que teria criado Dioniso. Os sátiros adoram vinho e aparecem sempre com uma taça ou com odre de vinho ou com tirso na mão, ao bastão de vinha de Dionísio. Eles se vestem com peles de animais e na cabeça portam coroas de vinha ou de era ou de pinha. Eles normalmente estão dormindo ou tocando instrumentos musicais ou dançando com as ninfas. Como habitantes das florestas e campos, eles eram temidos pelos mortais. Com relação à psicologia, Pan é associado aos instintos de sobrevivência, às reações imprevisíveis, ao lado não civilizado ou não reprimido, à liberdade longe da sociedade. Quem é movido pela energia de Pan só é sociável com quem pensa como ele. É alguém que gosta de ficar à vontade na natureza. É alguém que aparece repentinamente, às vezes até no momento ou no contexto errado. O lado bom de Pan é a desinibição, a paixão intensa, os dons musicais, a independência e a visão aguçada. O lado ruim é a sensação de medo e abandono, o pânico, os pesadelos, a inquietação, a libertinagem e o trocar a noite pelo dia, quando dança nas festas e adormece ao sol. Uma boa terapia é cuidar de animais, acampar, fazer trilhas, tocar música, rir, sonhar, explorar cavernas, dançar e outras atividades corporais e instintivas. No entanto, é bom lembrar que no caso dos ataques de pânico, é preciso procurar ajuda profissional. Já os sátiros carregam uma energia semelhante à de Pan, com o acréscimo de serem fanfarrões e preguiçosos. Ok, e na religião? O principal local de culto a Pan era na Arcádia, tendo depois se espalhado por toda a Grécia, e sido seu culto introduzido em Atenas na época da Batalha de Maratona, segundo Pausânias, Píndaro e Heródoto. Ele era cultuado principalmente nas terras altas do Peloponeso, onde os rústicos pastores cuidavam de rebanhos de cabras. Os caçadores atribuíam a ele seu sucesso ou suas falhas na caçada. Teócrito disse que os caçadores da Arcádia açoitavam a estátua de Pan quando eles não conseguiam caçar nada. Píndaro, em agradecimento a ele cantar suas poesias, ergueu um santuário a Pan na frente de sua casa. Pan era considerado ministro e companheiro de Dionísio de Reia, e os antigos faziam sacrifícios a ele junto a Dionísio e as ninfas. Pausânias diz que a Ninferato era sacerdotisa de Pan. No hino órfico a Pan que vocês encontram no site, tem um trecho que se pede a ele que envie o pânico terror para os confins da terra. Os símbolos de Pan são a flauta de Pan e os chifres. Seu incenso é o olíbano. Suas libações o leite e o mel. Os animais de Pan são a cabra e a tartaruga. Segundo Pausânias, a tartaruga é sagrada a Pan, e segundo Atenaeu, se referindo a Nicandros, a árvore da faia é sagrada a Pan. Outro autor se refere também à árvore do abeto. De forma geral, as plantas de Pan são o pinheiro e os juncos ou caniços aquáticos. Os apelidos de Pan se referem à sua aparência ou seus locais de culto. Alguns exemplos de epítetos são Megás, grande, Nômios, dos pastos, Agreus, caçador, Agrotas, doador de pastos, Forbas, aterrorizante, Litérios, o libertador, Acrórites, do monte Acrória, Aliplanctus, que vagueia pelo mar, Sinoeis, o travesso ou danoso, e Escoleitas, o tortuoso. Quanto aos sátiros, no site do Theoi há uma lista com o nome de quase 20 deles. O seu culto pode ser feito junto ao de Dionísio, e sua estátua pode ser coroada de folhas de era ou de vinha. Alguns dos epítetos dos sátiros são Polimênios, dos pastores, Tiasos, a tropa religiosa, Orestes, das montanhas, Filegraios, da paixão flamejante, Napaios, do vale na floresta, Licon, dos lobos, Fereus, das bestas selvagens, Petraios, das pedras, Lenóbios, que pisa tinas de vinho, Esquirtos, saltitante, Ferespondos, o que traz ofertas, Ampelos, do vinho, e Quissos, da folha de era. Bom, aqui terminamos a 4ª temporada e faremos uma pausa antes da próxima.
Essa foi a deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, deus da comunicação. Compartilhe a Helenocast com os seus amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.